E continuamos no escalão sénior para vermos aqui o trio português que se classificou na melhor posição aqui na competição na Maia Acro Cup 2009. Justamente o trio da casa, do Acro Clube da Maia, com Úrsula Martins, Francisca Barbosa e Inês Luz, na segunda posição com 26,50 pontos. Estas ginastas lideraram toda a competição, passaram às finais com 1,5 ponto de vantagem sobre as segundas classificadas, as belgas do Ambitious Pro Gymnastics, mas este exercício de combinado não correu tão bem como poderia e isso deixou-as no segundo posto. De qualquer das maneiras, um lugar muito bom e uma prova extraordinariamente regular. Quer queiramos, quer não, o facto do Maia International ter um prize money para os ginastas séniores é sempre um fator de motivação extra e é sempre uma ajuda grande para todos os ginastas. E nos séniores, as bases acabam por ter dificuldades acrescidas na medida em que os volantes não são tão leves quanto Não são tão leves, nem são tão pequenos. Nos séniores o volante tem que ter pelo menos 15 anos de idade e, portanto, já não é tão fácil como acontece no caso dos júniores e dos juvenis. Estas ginastas tinham competido uma semana antes numa das mais importantes competições da Ucrânia, classificaram-se em quarto lugar, que foi uma posição espetacular para um trio que não seja do bloco de leste, e uma semana depois estão no Maia International a arrecadar o segundo lugar do pódio. É o fecho da execução do trio do Acro Clube da Maia. Segunda posição em trios femininos, Úrsula Martins, Francisca Barbosa e também Inês Luz. Foi o trio nacional melhor cotado na competição. Vamos para a reportagem, vamos ouvir aqui as atletas do Acro Clube da Maia no fecho da sua competição. A prova correu muito bem, nós fizemos uma excelente preliminar, o esquema ontem e anteontem foram magníficos. O esquema de hoje também foi bem, no entanto é um esquema que é pouco rodado e acho que foi a primeira vez que o apresentamos em Portugal e estávamos um pouco nervosas e daí não ter corrido tão bem ou melhor como nós queríamos como os outros, mas correu bem na mesma. E agora vamos para os séniores masculinos, pares, com a exibição de João Maia e Tiago Figueiredo, o mais creditado par nacional da acrobática. São ginastas muito experientes, eles são séniores desde 2006, desde os campeonatos do mundo de Coimbra, são ginastas que têm uma rodagem internacional muito grande, fazem aqui mais um exercício combinado de elevadíssimo nível. Eles estavam também recém-chegados da competição na Ucrânia, onde conseguiram mais uma vez um lugar no pódio, desta vez o terceiro lugar, o que frente a tantos ginastas do leste europeu, russos e ucranianos, é de facto algo espetacular. E há pouco nos trios femininos falávamos da dificuldade que os bases têm, mas nos séniores masculinos mais ainda. Mais ainda, é só um e obviamente que ter volantes com a longevidade que este par masculino tem. Digamos que o volante em 2006 fazia 15 anos de idade, que era a idade mínima regulamentar, portanto estamos em 2009, não é fácil para o base ou para o volante conseguirem, sem enorme esforço,
manterem o índice de prestações que têm conseguido manter até aqui. E fazer esta exibição, por exemplo. E fazer, por exemplo, esta figura que acabaram de mostrar, é de facto algo que só se consegue com muitas horas de treino e dedicação. De qualquer forma, este acaba por ser um esquema que este par já desenvolve há bastante tempo. Já faz precisamente um ano que este esquema foi apresentado pela primeira vez. Foi no My International Acro Cup de 2008 e, portanto, é um exercício com um ano de vida, mais de 11 competições feitas e, portanto, já tem, digamos, uma rotina muito grande. Estes ginastas estão apurados para os World Games de Taiwan e, portanto, espera-lhes uma época competitiva preenchida, mas ao mesmo tempo muito ambiciosa e arrojada, porque os World Games são uma competição que se desenrola apenas de 4 em 4 anos e, portanto, é um feito importante para eles. O fecho da execução. João Maia e Tiago Figueiredo, os grandes vencedores em séniores masculinos, pares, registaram 28,371 pontos e vamos ouvi-los no fecho da sua execução. Acho que foi um esquema bom, tivemos uma participação nesta prova bastante boa, bastante limpinha, fizemos esquemas, na minha opinião, dos nossos melhores esquemas nesta prova. Sim, não tínhamos ninguém para competir, estávamos sozinhos, mas tínhamos uma competição que era ter a melhor nota da prova e a maior dificuldade. Conseguimos isso da melhor nota da prova, a junção das duas melhores notas, equilíbrio dinâmico, e na dificuldade não, ganhou o par feminino. Não é bem competição, isso é quem trouxer melhor dificuldade cá. E agora, sexta taça do mundo? Sim, agora vamos ter em julho, vamos ter talvez antes algumas provas, mas ainda não sabemos, provas nacionais essas. Em julho partiremos para os Estados Unidos, para uma taça do mundo, no Minnesota. Seguiremos logo depois diretos, sem voltar a Portugal, para Taiwan, para os World Games, que realizam este ano, 2009, que é uma competição de 4 em 4 anos. Depois temos outra competição em agosto na Rússia, que é outra taça do mundo. E depois temos outra competição, que é cá em Portugal, em setembro, essa, que são os Campeonatos da Europa, e que estamos a preparar para essas todas. Vimos agora também, a semana passada viemos da Ucrânia, de uma prova na Ucrânia, que nos classificamos em terceiro lugar. Por isso, esta é mais uma das provas de preparação. Lá está, competimos sozinhos, é mais uma das provas de preparação para as provas que aí vêm, e temos várias provas para dar o nosso melhor.